E vamos falar agora de desemprego aqui no Brasil. Dados divulgados pelo IBGE, a PNAD, que apontou que a taxa de desemprego subiu para 11,6% no trimestre encerrado no mês de fevereiro, o que correspondia a 12,3 milhões de pessoas sem uma colocação. E esse dado, de acordo com o IBGE, foi influenciado pelo aumento da procura por emprego e pelo corte de postos de trabalho nos setores de construção, administração pública e serviços domésticos. E vamos falar mais sobre isso agora com o economista Hélio Zieberstein, professor da FEA e especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, professor, nós já tivemos uma piora de mercado de trabalho, tem questão de sazonalidade, algumas questões mais específicas, mas isso aconteceu antes do impacto da coronavírus, né? Essa PNAD ainda não está medindo o impacto da coronavírus. Ela cobre até o mês de fevereiro, ou seja, um mês atrás, e a gente não tinha nenhum impacto no mercado de trabalho ainda. Agora, a PNAD que foi divulgada hoje, ela tem algumas revelações curiosas. Eu não sei se o nosso ouvinte vai lembrar, mas a PNAD vinha revelando no último mês ou 2 meses que a ocupação formal estava crescendo. Aquele inchaço do informal tinha parado e a gente chegou até perder um pouco de informalidade e ganhar formalidade. Nesse trimestre, isso continuou, Denise. Olha que coisa interessante. Nós perdemos 700 mil postos de trabalho. 700 mil pessoas que trabalhavam deixaram de trabalhar. Para onde elas foram? 480 mil foram para o desemprego. Perderam o que estavam fazendo e continuam procurando fazer alguma coisa. E 230 mil daqueles 700 foram para fora do mercado. Não estão procurando emprego, não estão trabalhando. E por isso o desemprego aumentou. Quer dizer, o desemprego aumentou porque 700 mil pessoas perderam o emprego e passaram a procurar na sua maior parte. Agora, o dado interessante é que nós ganhamos quase 380 mil postos formais. E nós perdemos 650 mil postos informais. Aqueles 700 que foram perdidos foram todos informais. O emprego formal cresceu, a ocupação informal diminuiu. A gente reclamava que o crescimento do emprego, o crescimento da ocupação, estava se dando na área da informalidade. Isso acabou. Agora ela está se dando na área da formalidade. Só que aquelas pessoas informais perderam a ocupação. O que é melhor, não é? Agora, professor, esse é um retrato do que estava acontecendo em fevereiro, quando havia uma confiança grande dos empresários numa retomada maior da atividade econômica, né? Voltava a contratação, setor da construção muito bem, não é? Nós estávamos percebendo, Denise, que a gente já estava subindo a ladeira. E agora chega essa trombada aí do Covid, né? Agora, de qualquer modo, a informalidade ainda atingia 38 milhões de pessoas, não é? E dadas as condições atuais, a gente vê que tem razão se questionar e se ter preocupação com relação a esse cenário de mercado de trabalho, condição de consumo dessa população e consumo básico mesmo, né? É verdade. Se você me permitir, Denise, eu não sei se a gente tem algum tempo, eu fiz umas contas aqui em cima da PNAD e comparando com as medidas que o governo anunciou. E as contas, o resultado que eu cheguei é que essas medidas que o governo anunciou, elas vão ter um impacto muito grande para a manutenção da renda dos trabalhadores. Veja, se a ajuda de R$600 para os trabalhadores mais vulneráveis, os informais, os MEIs, isso vai representar, com os 15 bilhões que o governo vai destinar a isso, vão alcançar 25 milhões de trabalhadores desse setor. 25 milhões. E são 29 milhões nessa área. Mas muitos desses 29 milhões têm renda grande. Não são todos que têm renda pequena. Então, por 3 meses, o governo vai regar a capacidade de consumo de
25 milhões de informais. Isso não é pouco, não é pouco. Uma outra coisa interessante, o outro pacote que o governo lançou, que são aqueles 20 bilhões por mês para as empresas médias e pequenas, isso vai alcançar 12 milhões de trabalhadores, que é mais ou menos mais de um terço dos trabalhadores CLT do setor formal. E esse povo vai ter garantia da renda até 2 salários mínimos. A renda média desses trabalhadores é R$2.000, a renda média. Então, se a gente pensar que a maioria deles ganha até R$2.000, uns 70%, 80%, isso dá uma ideia do alcance dessa medida no lado do formal. Então, resumindo, o que a PNAD nos mostra o seguinte: é uma pena, nós estávamos já numa trajetória muito boa, isso vai ser interrompido, a próxima PNAD vai mostrar, mas ao mesmo tempo essa PNAD está revelando números que mostram a grandeza das medidas que o governo está anunciando. A dúvida que a gente tem é na questão da operacionalização. Elas talvez sejam um pouco complicadas e o governo não consiga implementá-las rapidamente. E o segredo seria implementar rapidamente, porque assim os empresários não vão nem chegar a demitir, se eles perceberem que essa ajuda vem para valer. Alguns empresários já reclamam, inclusive, de dificuldade do acesso à linha de crédito e obtenção dos recursos. Exatamente. Aqueles que tentaram, inclusive a CNI até revelou, a CNI fez uma pesquisa, no caso da indústria, pegando as pequenas, médias e grandes, e quem buscou teve dificuldade. Então a gente sabe que sempre houve um gargalo, por exemplo, quando a gente pensa em liberação do dinheiro do BNDES, e o próprio governo, ele não via mostrando muita eficiência quando se tratava do contato assim com a população em geral. Basta ver a fila do INSS, não é? É verdade. Essa é a grande questão que fica. Quer dizer, em termos de recursos, eu acho que o governo caprichou. Nós temos recursos, pelo menos os que estão anunciados, vão ser suficientes para sustentar o consumo dos trabalhadores. Agora seria muito ruim. Rapidamente. Seria muito ruim se ficasse no. Pensar numa maneira muito prática de implementar essas medidas. O ministro Onyx Lorenzoni está garantindo que eles vão usar todos os instrumentos, não é, inclusive tecnológicos, para poder ter acesso, mas tem questão, inclusive, de cadastramento, não é? Porque não é só o MEI, porque no MEI pode ter muita gente que ganha um pouco a mais, né, que tem uma renda maior, então é preciso filtrar, não é só o canal aí de distribuição do dinheiro, mas também de aferir quem precisa mesmo, para não ter uma distribuição à toa, que dinheiro que poderia ir para mais necessitados mesmo, né? Sabe, Denise, aqui é uma escolha que a gente tem que fazer. Se a gente se preocupar muito em filtrar, o dinheiro pode acabar não chegando, ou chegando para pouca gente. E muita gente que precisa não vai receber. Perfeito. Se a gente não filtrar e ter uma distribuição mais tipo helicóptero, né? O helicóptero passa e joga aquelas bolsas para todo mundo que está lá embaixo, a gente vai errar por excesso. Muita gente vai agarrar sem estar precisando. Mas a gente vai ter certeza que os que precisam conseguiram. Essa é a escolha que nós temos que fazer. Nós não devemos nos preocupar muito em garantir que quem não precisa não tenha. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais em quem precisa ter e paciência se a gente errar o alvo e acertar para alguns que não precisam. O governo tem que ter algum. Essa é a linha que eu sugeriria. O governo tem que ter algum controle até para poder chegar nessas pessoas, né? Para saber qual que vai ser o cadastro. Se é só o MEI, se é o cadastro geral que ele tem. E tem o Bolsa Família também, que vai aumentar o programa, né, professor? É verdade. Vai ter um aumento no Bolsa Família. Existem outras medidas. E a gente não pode esquecer que uma boa parte dessas pessoas são aposentados. Eles têm os recursos de benefícios do INSS. E esses benefícios não vão se interromper, né? Então, a gente tem muito recurso. Nós precisaríamos ter a capacidade de coordenar e fazer esses recursos chegarem na ponta. Esse é o desafio, Denise. Tá certo, eu conversei aqui com o Hélio Zilberstein, que é economista, professor da FEI, especialista em relações ao trabalho. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde.